Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz para a Igreja do Avivamento. Glória a Deus. Amados, convido você nessa noite a abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Quero ler o versículo 8 e o versículo 9 nessa noite. À medida que você for encontrando, você pode se colocar de pé, amém? Em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Aleluia. Amém? Diz assim: Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Amém? Você pode tomar assento nessa noite. Amados, certa vez um jovem, ele chega para o pastor e ele faz uma pergunta: pastor, eu ouço falar que Jesus, sobre a volta de Jesus, que Jesus ele vai voltar desde criança. Mas os anos passam, não é? O mundo muda, tudo vai mudando, mas ele ainda não voltou. Será que essa promessa é mesmo verdadeira? Um jovem pergunta para o pastor, um certo pastor. E o pastor, ele, com muita sabedoria, ele sorri para aquele jovem e diz: meu filho, o tempo de Deus não é o nosso. Enquanto você conta os dias, Deus conta os corações. Ele não está atrasado. Deus não está atrasado, amados, nas suas promessas, né? Mas Ele está sendo paciente, esperando que mais pessoas venham se arrepender e essas pessoas venham ser salvas. É justamente, irmãos, não é? Olhando para essa carta de Pedro, é assim que a gente pode ver o coração de Pedro nessa carta, aquilo que ele queria expressar, a verdade que ele queria expressar aqui. Né? Ele escreve para cristãos que estavam sendo abalados, estavam sendo zombados pela sua fé. Existiam questionamentos sobre a promessa, sobre o retorno da vinda de Jesus. E Pedro, ele chama, ele traz a igreja a essa lembrança, né? A essa firmeza. E como é importante, irmãos, né? Nós vivemos como cristãos sempre com essa promessa na nossa mente, sempre lembrarmos dessa promessa que um dia o Senhor irá voltar. E para nós cristãos, nós deveríamos, eu acredito que nós poderíamos, na verdade, deveríamos falar mais sobre isso. Nós deveríamos pregar mais sobre isso. Quando eu falo pregar, não é pregar aqui somente, não é? Mas no nosso dia a dia, à medida que nós formos evangelizando, à medida que nós formos apresentando Jesus, nós falarmos dessa promessa. Essa promessa maravilhosa que um dia o Senhor virá. Que nós, irmãos, estamos vivendo também os últimos dias. Que o fim, certamente, ele se aproxima cada dia mais. Amém? E como é que um cristão, irmãos, ele deve viver à medida que o fim se aproxima, que os dias estão se aproximando, né, para
o retorno de Jesus, como é que nós cristãos devemos viver? De que maneira? Amém? Então, assim, é importante, né, como eu falei, nós sempre temos em nossa memória, sempre valorizar isso nas nossas vidas, valorizar a palavra do Senhor que diz, que faz essa promessa que Ele irá voltar. Voltando aqui, irmãos, para o versículo 1 desse mesmo capítulo, Pedro ele começa dizendo assim: amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dando por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que, nos últimos dias, virão zombadores, com sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos. Nós podemos ver assim, irmãos, que Pedro ele traz esse despertar aos irmãos, que eles deveriam se despertar e acender os seus corações, né, entendendo que eles não poderiam estar adormecidos espiritualmente. E parece, irmãos, que há uma geração que está adormecida. Parece que há uma geração, irmãos, que ela não está atenta, não está despertada realmente para essa compreensão, esse entendimento que Jesus irá voltar. Há uma geração que está muito voltada para os olhos somente naturais, aquilo que eles conseguem enxergar somente no natural, estão esquecendo da palavra, das promessas do Senhor, de algo espiritual grandioso, talvez, certamente, né, o momento, aquilo que é mais esperado no fim da história, que é a volta de Jesus. O grande acontecimento que nos espera, amados. O grande encontro do Senhor, quando Ele virá e nós, como igreja, a noiva do Cordeiro, ela irá se encontrar com Ele. Esse é o grande acontecimento para os nossos últimos dias. E nós devemos viver sempre com isso na nossa mente, sempre com essa certeza, com essa fé, com essa convicção. Devemos viver de uma maneira, né, que realmente agrade ao Senhor, de uma maneira que, de alguém, de um cristão realmente que está com a expectativa do encontro com o Senhor. Ontem nós estávamos ali no casamento, né? E não tem como a gente começa a falar da volta de Jesus, quando a gente olha, sempre quando a gente vê um casamento, ali a entrada da noiva, a expectativa do noivo, né? Aquele atraso, né? E o momento certamente mais esperado, né? A entrada da noiva. E ali o grande encontro. Amados, na história, aquilo que a igreja do Senhor nessa terra, a expectativa, o nosso anseio para os últimos dias é justamente esse encontro que nós iremos ter com o nosso Deus, que nós iremos ter com o nosso Senhor Jesus quando Ele voltar, em poder e glória com seus anjos. Quem aqui está ansioso para encontrar o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Então, as mentes, irmãos, elas precisam ser despertadas para isso. Nós precisamos ser despertados cada dia mais. Quanto mais, como diz, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais nós despertarmos, nós vivemos com esse anseio, com essa busca, certamente o nosso modo de viver irá ser um modo realmente que vai agradar a Deus. Quando nós estamos na expectativa, né, do nosso futuro, entendendo que nós iremos nos encontrar com o Senhor, que Ele irá buscar a sua noiva, a sua igreja. Nós vivemos certamente de um modo que vai agradar a Ele, amém? A palavra do Senhor, irmãos, diz que a tua palavra, no Salmo 119, versículo 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
Pedro, ele certamente, irmãos, ele sabia que nem todos estavam valorizando a palavra. Ele começa falando aqui, né, que era a segunda vez que ele escrevia e ele procurava despertar a mente deles com lembranças sobre aquilo que o Senhor havia falado, os mandamentos do Senhor, os santos profetas já haviam falado e também os apóstolos também já haviam falado, todos falando a mesma verdade, que o Senhor vai voltar, que o Senhor virá. Amém, irmãos? Ele vai voltar, amém? O Senhor virá. E aqui nós podemos ver, nos versículos que nós lemos, começamos a ler, né? A partir do versículo 3 diz também, sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores, com a sua zombaria andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo, versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então veja, amados, que Pedro, que ele está escrevendo também, advertindo a igreja para se ter esse cuidado, que iriam se levantar escarnecedores, iriam se levantar zombadores, zombando a respeito dessa promessa, dizendo, essa promessa já vem há tantos anos, nada mudou, né? Cadê o Senhor? Não voltou ainda? Cadê o Senhor? Ele disse que viria. E talvez, irmãos, nos dias de hoje, Pedro escreve aqui para ali, mas também certamente nos dias de hoje, muitos talvez zombam também, escarnecem também da sua fé, da nossa fé, dizendo, cadê esse Jesus de vocês que ainda não voltou? Será que ele se esqueceu? Será que ele está atrasado? E Pedro, ele escreve justamente, amados, alertando para que os irmãos, os crentes viessem a ter esse cuidado e continuassem firmes na promessa da volta do Senhor. Que a cada dia nós venhamos a continuar firmes nessa promessa. Que o Senhor, certamente Ele irá cumprir. Certamente o Senhor virá para nos encontrar, para nos buscar. Amém? Talvez muitos até riam da fé, riam daquilo que você crê, riam da palavra, da Bíblia, quando você porta uma Bíblia, quando você leva uma Bíblia. Quando você fala da volta de Jesus, talvez nem todos vão dar crédito. Mas, certamente, amados, nós devemos continuar firmes nessa promessa, firmes nessa palavra, amém? Toda vez que alguém levanta a boca, né, para falar, para questionar a sua fé, questionar a verdade, questionar a volta do Senhor Jesus, nós devemos entender que isso também faz parte. Isso também é cumprimento da palavra. Certamente, amados, a iniquidade, nós vivemos os últimos dias e o Senhor nos adverte que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E quando a gente começa a olhar, né, para o mundo em que nós contemplamos, que estamos vivendo, a iniquidade, o pecado, né, da humanidade. O Senhor Jesus, Ele não falou, Ele não disse o dia, não prometeu o dia que Ele iria voltar, mas Ele deixou sinais. E um dos sinais que o Senhor deixou, se a gente for olhar lá em Mateus 24, no sermão ali, Ele vai falar, uma das primeiras coisas que Ele fala é para nos últimos dias iriam se levantar escarnecedores, zombadores, enganadores. Então, irmãos, Judas diz que nos últimos tempos haveria zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. Então, assim, o mundo pode até rir da sua fé, mas nunca duvide da promessa do Senhor na sua vida. Nunca duvide da promessa do Senhor para a sua igreja. Agora, se nós formos olhar para esse texto que a gente estamos meditando nessa noite, a partir do versículo 5, diz assim:
Nós vamos ver os erros desses zombadores. O versículo 5 diz assim: pois de propósito ignoram o que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiam os céus e a terra. E esta foi tirada da água através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Aqueles que escarnecem do Senhor, que zombam da sua palavra, eles não querem lembrar ou preferem, esconder, digamos assim, esquecer o poder de Deus. Nós sabemos, amados, que tudo que existe foi o Senhor que criou pela sua palavra. Quando a gente vai lá para Gênesis, volta lá para Gênesis, nós vamos ver pela palavra do Senhor tudo sendo formado, tudo sendo criado. E é justamente dessa forma que Pedro ele vai rebater esse entendimento, esse escárnio deles, essa zombaria deles. Porque eles negam a criação e muitos até ignoram, desprezam o dilúvio. Mas a verdade está aí. Tudo é muito claro, irmãos. Tudo foi criado por Deus, não foi criado por uma evolução. Nós não viemos do nada, nós não viemos por acaso, nós não fomos evoluindo para chegarmos até aqui. Houve um Criador, e esse Criador é o Senhor. E o Senhor, quando Ele vai falar a respeito dos sinais dos últimos dias, Ele vai trazer à memória ali o dilúvio, os dias de Noé também. Nos dias de Noé, as pessoas viviam, talvez, despreocupadas, até que as águas vieram. Isso aconteceu, irmãos. Isso é verdade. O Senhor prometeu, que isso iria acontecer, isso aconteceu, isso é verdade. Então, Pedro traz aqui à memória isso, esse fato. O Senhor, Ele trouxe o dilúvio de águas sobre a terra. E ali só se salvou a família de Noé, tudo foi destruído. É da mesma forma também, irmãos, assim como o Senhor fez no passado, quando Ele promete que Ele vai voltar, essa promessa ela irá ser cumprida. Então, que nós possamos ter isso bem claro nas nossas vidas. O pecado, irmãos, o dilúvio veio pela consequência do pecado. O pecado ele não vai ficar impune. Aqueles que zombam do Senhor, que zombam da fé, que não querem nada com o Senhor. O Senhor, Ele é justo. Irmãos, nós devemos a cada dia nos apegar com essas promessas. E no versículo 8, o versículo que nós começamos a ler no início, diz que: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele traz aqui Salmos 90, uma lembrança do Salmo 90 também, que fala que aos olhos do Senhor um dia é como 1000 anos. Nós aqui talvez estamos muito preocupados com o tempo. Nós nos preocupamos com o tempo. Os cabelos vão aparecendo. Mas o Senhor não tem problema com o tempo. Ele é eterno. Então, para Ele, 1000 anos, para Ele, um dia para Ele, aos olhos do Senhor, como fosse um dia, uma noite.
Então o Senhor não está atrasado. Deus, na verdade, ele vê o tempo como uma perspectiva que nos falta. Há 2000 anos, né, mais ou menos, Jesus ele veio a essa terra. Então, se nós formos olhar assim, né, para ele, passou 2000 anos para a humanidade, mas para ele, é como se fosse 2 dias. Então, isso é para nós refletirmos. E nós olharmos também diante disso, amados, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus para com a humanidade. O Senhor, irmãos, no versículo 9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Quanto a alguns, né, talvez pensem que o Senhor está demorando a voltar, mas no coração de Deus, irmãos, ao olhar de Deus, na verdade, Ele está tendo paciência e misericórdia para conosco, para com a humanidade que ainda está perdida, que ainda precisa de salvação, que ainda precisa ser encontrados pela sua palavra, ter um encontro com Ele. Então o Senhor não demora, na verdade o Senhor é muito misericordioso. O Senhor é paciente, Ele é longânimo para aqueles que ainda estão perdidos lá fora. E a cada dia que passa é uma oportunidade para que as pessoas lá de fora venham encontrar o Senhor. Então, se nós formos pensar dessa forma, né, nós pensamos dessa forma, que conhecemos a palavra do Senhor. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus misericordioso, que ama e que não quer que ninguém se perda. Senhor, Ezequiel 33, 11 diz que Ele não tem um prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mais uma vez falando, amados, a cada dia é uma oportunidade para aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor vir conhecer. Sabe por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor, Ele ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, é esse Deus, amados, que nos ama, que ama a humanidade, que não quer que nenhum dos seus venha se perder. O inferno, ele não foi feito para o homem. E o Senhor jamais, o Senhor quer que nenhum homem venha se perder. Infelizmente, a gente sabe que muitos vão tomar o caminho da desobediência. Muitos vão rejeitar a salvação, rejeitar a promessa do Senhor. Mas nós possamos refletir a respeito disso. E nós, amados, nós também entendemos que nós temos um papel muito importante, uma missão muito importante. Que é nós fazermos o nome do Senhor ser conhecido. Que é nós buscarmos a cada dia levar essa palavra para que vidas, né, venham ser salvas, vidas venham encontrar o Senhor, vidas venham ser resgatadas, porque nós não sabemos o dia que o Senhor virá. E se o Senhor voltar amanhã, ou hoje, né? Quantos lá fora, irmãos, vão estar, talvez, estar perdidos?
talvez as oportunidades, né? Que tantos tiveram, né? Todos os dias, talvez toda a paciência que o Senhor tem para com essas vidas, mesmo assim continuam rejeitando a salvação, rejeitando a graça do Senhor, aquilo que o Senhor fez, o sacrifício de Jesus. Porque o dia do Senhor, irmãos, ele virá como um ladrão. Então é de repente que o Senhor virá. Como foi lá no dilúvio. Estava zombando, né? Escarnecendo ali de Noé. A volta do Senhor é certa. Diante dessa certeza, irmãos, nós devemos viver realmente de modo como alguém que está esperando. Que está esperando de uma forma, né? Quando a gente vai receber uma visita, né? Ou alguém marca de, né? Que a gente vai esperar, a gente vai se preparar. Mas não vamos receber de qualquer forma uma pessoa importante, por exemplo, né? A gente se prepara, a gente prepara o ambiente, né? Todo aquele momento e aguarda. E na hora que ele vier, né? A gente vai estar preparado. Jesus, ele pode vir a qualquer momento. E a igreja do Senhor, ela deve sim estar preparada. Assim como ali nos dias do tempo, né, na igreja primitiva ali, os irmãos já esperavam. Nós devemos viver a cada dia também de uma forma que, se o Senhor vier hoje, eu vou estar preparado para seguir com Ele, para encontrá-lo. E como é essa preparação? Como é que eu me preparo? Para os últimos dias, para essa promessa da volta do Senhor. Buscando viver de um modo, uma vida santa, uma vida separada realmente, sem se corromper com esse mundo que está a cada dia, né, mais sujo pelo pecado. Então é necessário viver uma vida separada e uma vida piedosa. Se nós formos lá para o versículo 11, desse mesmo capítulo, diz assim: se todas essas coisas, falando já no final dos tempos, se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas devem ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Devemos viver de um modo separado, de um modo santo, né, e piedosos. Então tudo passará, amados. Tudo passará. Amém? Então nós devemos viver de um modo diferente. Buscar a cada dia, pedir ao Senhor, orar para que o Senhor venha a cada dia limpar os nossos corações. A cada dia o Senhor ele venha nos purificar, limpar nossas mãos. E que os nossos olhos realmente eles estejam voltados com prioridade para os céus. E é como Mateus 6,33 diz que nós devemos priorizar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então o rei está voltando. Que quando a gente fala essas coisas, e a gente já ouviu falar muito, e a gente fala muito a respeito dessas coisas, mas às vezes se torna uma coisa tão só, né?
tão comum, mas isso é uma grande verdade, amados, e algo que quando a gente falar disso, lembrar disso, né, isso possa incendiar os nossos corações de uma forma. Isso venha, o sentimento vinha aos nossos corações de uma forma diferente, isso venha incendiar os nossos corações verdadeiramente. Glória a Deus. É interessante, irmãos, que Pedro ele diz, né, que nós devemos esperar e apressar a vinda do Senhor. Fiquei assim, apressar a vinda do Senhor. O Senhor, nós entendemos por que o Senhor ele ainda não veio, né? Pela sua paciência, pela sua misericórdia, pela sua longanimidade, pelo, né, o desejo dele que mais vidas venham a conhecer, venham a ser salvas. De que forma, Senhor, nós podemos, irmãos, como é isso, né? Como é que a gente apressa a volta de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Como é que a gente pode apressar a volta de Jesus? Sabendo que Ele é soberano, né? Ele volta na hora que Ele quiser, né? No tempo que Ele quiser. Mas o que nós podemos fazer? Primeiro de tudo, irmãos, pela pregação do Evangelho, pela evangelização. Lembro, né, que o Senhor nos deu uma missão, né, uma comissão, né, para a igreja nessa terra, para a noiva dele nessa terra, que é ir de pregar o Evangelho a todas as nações, todas as criaturas, né? Quem cresce e fosse, né, batizado seria salvo. É nossa missão, irmãos, a evangelização está nas nossas mãos. A pregação do Evangelho está nas nossas mãos, nos cabe fazer isso. Outra coisa, amados, é a oração. Nós devemos orar, e eu pergunto para nós oramos pela volta de Jesus? Qual foi a última vez que nós oramos pela volta de Jesus? Hoje nós oramos pela volta de Jesus? Ontem nós oramos pela volta de Jesus? Procura aí lembrar isso. Há quantos dias nós não fizemos uma oração assim, Senhor? Vem, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja, vem buscar a tua noiva, Senhor. Quero encontrar contigo, Senhor. Anseio por te encontrar, Senhor. Apocalipse 22, 20 diz, né? Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto o mundo está aí perdido, talvez de uma forma caótica, um caos, né? Nós devemos estar com o nosso coração em paz. Nós devemos viver de um modo sincero.
como filhos de Deus, em meio a uma geração que está totalmente corrompida, mas nós somos a luz, somos luz nessa geração. Eu convido você nessa noite a ficar de pé. Começa a refletir nessa noite, amados. Traga à memória isso. Traga à memória essa promessa nessa noite. Traga à memória a promessa de Jesus quando ele fala que ele irá voltar, que ele virá lhe buscar. Aleluia. Aleluia.